Quem são os 24 anciãos descritos no livro de Apocalipse? Será que são homens? Será que são anjos? Por que eles são 24 e estão tão próximos de Deus? É isso que você vai descobrir neste vídeo de hoje. Graça e paz, bereanos, estamos de volta para mais um vídeo, sejam muito bem-vindos. E neste vídeo de hoje nós iremos falar sobre os 24 anciãos. Quem são eles? Por que eles estão assentados tão próximos de Deus, vestidos de vestes brancas, com coroas e sobre tronos? Há duas linhas de interpretação sobre quem são os 24 anciãos. Alguns entendem que são homens, alguns entendem que são anjos. Mas antes de tudo, eu quero ler o texto de Apocalipse, capítulo 4, versículo de número 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Então, alguns defendem que aqui são anjos porque eles estão vestidos com vestes brancas, e anjos aparecem muitas vezes nas Escrituras Sagradas com vestes brancas, como em Mateus 28, versículo de número 3, quando as mulheres foram no domingo pela manhã até o sepulcro de Cristo, e um anjo apareceu a elas com vestes resplandecentes. E também em Atos 1, verso de número 10, quando Jesus ascendeu aos céus, no verso 9, e os varões galileus ficaram olhando para o céu quando Jesus foi ocultado por uma nuvem, e apareceu a eles dois anjos vestidos de branco, conversando com eles, dizendo que da mesma maneira que eles viram Cristo subir, ele também retornaria. E tem outros textos na Bíblia que falam sobre anjos vestidos de branco. E aqueles que defendem que os 24 anciãos são anjos, eles aplicam este argumento que os 24 anciãos estão com vestes brancas e anjos aparecem na Bíblia com vestes brancas. Mas este argumento ele não tem forças perante as Escrituras, porque nós vemos na Bíblia tanto anjos aparecendo de branco, como também santos, homens, aparecendo de branco na Bíblia. Em Apocalipse 3,18, Jesus aconselhou a igreja de Laodiceia a comprar vestes brancas. Também em Apocalipse 6,11 e em Apocalipse 7, 9, 13 e 14, os mártires da grande tribulação serão vestidos com vestes brancas. Em Apocalipse 19, versículo de número 8, a igreja aparece pronta para as bodas do Cordeiro com vestes de linho puro, resplandecente, que representam a justiça dos santos. Aqueles que entendem que são homens, eles defendem justamente que as vestes brancas na Bíblia são usadas pelos santos como vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. E aqueles que entendem também que são homens, eles refutam dizendo que aqueles anciãos aparecem com coroas e assentados em tronos. E coroas são prêmios prometidos para os humanos, os vencedores. Nós falamos bastante aqui sobre isso na aula sobre o Tribunal de Cristo, onde eu apresentei para vocês que a palavra coroas vem do grego Stéphanos, que são prêmios que eram dados para os vencedores dos jogos públicos. Portanto, no Tribunal de Cristo, nós, os vencedores, receberemos coroas, receberemos galardões como recompensa por vencermos as lutas deste mundo. Então, aqueles que defendem que são homens, eles dizem que, por estarem com coroas, não podem ser anjos, mas são ali vencedores. São homens que estão ali como vencedores e também assentados em tronos, uma promessa que Jesus fez para aquele que vencesse, assentaria com ele no seu trono, assim como ele venceu e está sentado com seu Pai no seu trono. Só que, mais uma vez, este argumento que só vencedores humanos que usam coroas, que anjos não podem usar coroas, ele é facilmente refutado porque em Apocalipse 14, verso 14, aparece um anjo assentado sobre uma nuvem com uma coroa de ouro. Eu quero que vocês acompanhem esse texto comigo. E eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. Alguns entendem que este aqui, assentado sobre a nuvem branca, semelhante ao Filho do Homem, e com uma coroa de ouro na sua cabeça, é uma aparição aqui de Cristo, por conta que a expressão diz semelhante ao Filho do Homem e tinha uma coroa, e eles entendem que anjos não têm coroa. Mas, analisando todo o contexto, desde o verso 6, o contexto imediato está apresentando anjos. Anjos pregando o Evangelho eterno.
anjos anunciando a destruição de Babilônia, anjos anunciando o juízo daqueles que aceitarem a marca da besta, e no verso 14, um anjo com uma foice aguda. E no versículo de número 15, outro anjo aparece clamando com grande voz, dando ordem a este anjo do verso 14, que está com uma coroa de ouro, para que ele lançasse a sua foice sobre a terra. Logo, aqui não pode ser Cristo, porque Cristo não recebe ordem de anjo. A Bíblia diz que Cristo é superior aos anjos. Ele está sentado à destra de Deus, acima de todos os anjos, de todos os principados, potestades, nome que se nomeie, portanto, ele não pode receber ordem de nenhum anjo. Ele não pode ser este aqui do verso 14, que aparece com uma coroa de ouro, porque ele recebeu ordem no verso 15 de outro anjo. No verso 17 aparece outro anjo, também com uma foice aguda em sua mão, e a Bíblia diz que um anjo que tem poder sobre o fogo saiu do altar e ordenou também a ele que lançasse a sua foice para a terra. Portanto, todo o contexto aqui está falando de anjos inferiores que recebem ordens de anjos superiores para lançarem as suas foices sobre a terra. Portanto, aqui não pode ser Cristo. Aqui é um anjo que tem características semelhantes a Cristo, por isso que diz semelhante ao Filho do Homem, e também tem uma coroa de ouro sobre a sua cabeça. Portanto, este argumento que anjos não podem usar coroas porque são apenas para os vencedores, também não tem forças perante as Escrituras. Outro argumento que é usado por aqueles que entendem que são homens é que esta palavra ancião, do grego presbúteros, ela significa uma pessoa avançada de idade, mas é atribuída muitas vezes no Novo Testamento, como em Atos 14, 23, Atos 11, 30, Atos 15, verso 2, para os presbíteros, os líderes da igreja, e não necessariamente significa pessoas avançadas de idade, mas pessoas maduras na fé, capazes de liderar o povo de Deus. Então, por este termo presbútero ser associado para os líderes da igreja, para homens líderes da igreja, eles entendem que ali são seres humanos representando a igreja vencedora, que assentará sobre o trono de Cristo para governar com ele e receberá coroas como prêmio por ter vencido. Só que nós temos um problema que em Daniel capítulo 7, 3 vezes a palavra ancião aparece no versículo de número 9, no versículo de número 13 e no versículo de número 22, atribuída a Deus, a um ser espiritual. Portanto, dizer que os anciãos são homens, porque este termo é associado a homens, não tem base nas Escrituras, porque o termo ancião também é associado na Bíblia para o próprio Deus. Eu estou apresentando para vocês todos esses argumentos e mostrando como eles são falhos para que vocês entendam que não é uma tarefa fácil chegar à conclusão de quem são os 24 anciãos, até porque o livro de Apocalipse ele não tem esta preocupação de deixar claro quem são os 24 anciãos. Não está muito claro nas Escrituras quem são os 24 anciãos. Para a gente chegar a esta conclusão, é um trabalho minucioso de analisar os detalhes da Bíblia para que nós possamos entender o que a Bíblia de fato diz sobre quem são os 24 anciãos. O que é indiscutível aqui é o propósito desses 24 anciãos. Eu acho que é unanimidade entre todos que eles estão ali representando todos os salvos desde o Antigo Testamento. E este número 24, dentro da simbologia no livro de Apocalipse, ele representa o propósito universal de Deus de salvação para todos os homens. É tanto que em Apocalipse 21, verso 12, a Nova Jerusalém é apresentada tendo 12 portas, e sobre estas portas existem escritos os nomes das 12 tribos de Israel, como também no verso 14, os 12 fundamentos da Nova Jerusalém estão escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Portanto, as 12 tribos de Israel representando o povo de Israel e os 12 apóstolos do Cordeiro representando a igreja, mostrando o propósito universal de Deus de salvação, tanto para Israel como para os gentios. Deus salvando pessoas de todas as nações, de tribo, línguas e nações, e unindo num só corpo que é a igreja, judeus e gentios, unidos pelo mesmo Espírito num só corpo que é a igreja. Portanto, o propósito dos 24 anciãos ali é mostrar a amplitude de Deus, o propósito universal da salvação de Deus. E eles são ali também reis e sacerdotes, porque eles estão com coroas e assentados em tronos, mostrando que eles são reis. E eles também têm harpas em suas mãos e taças de ouro cheias de incenso, mostrando que eles são sacerdotes. Apocalipse capítulo 5, versículo de número 8 diz: E havendo tomado o livro,
Os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Isso mostra que eles também são sacerdotes e que eles estão oferecendo diante de Deus sacrifício de louvor. Então, coroas e tronos como reis, e harpas e taças de ouro cheias de incenso como sacerdotes. Eles são reis e sacerdotes. E a igreja foi transformada por Cristo como um reino de sacerdotes. E eles mesmos falam no verso 9 e 10. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, os próprios anciãos aqui, eles deixam claro que Cristo comprou homens de toda tribo, língua, raça e nação e fez deles reis e sacerdotes para Deus, e eles reinarão com Cristo sobre a terra. Portanto, aqui estão representando a igreja, que é um reino sacerdotal, um reino de sacerdotes. Então, o propósito deles estarem ali já está claro, eles estão ali representando o propósito universal de Deus de salvação para todos os homens, representando o reino de sacerdotal que foi formado por Cristo. E o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio universal, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, que era um rei de Salém, a antiga Jerusalém, uma cidade cananeia, portanto, ele não era judeu, e ele era sacerdote e rei, e a Bíblia diz sacerdote do Altíssimo. Então, este sacerdócio é o sacerdócio que Cristo escolheu para estabelecer o sacerdócio na igreja. O seu sacerdócio não é segundo a ordem de Levi por Arão, mas é o sacerdócio de Melquisedeque, um sacerdócio de reis e sacerdotes. Portanto, a igreja ou os salvos são transformados por Cristo em reis e sacerdotes. E estes 24 anciãos estão ali justamente para mostrar este propósito universal de Deus de salvação para todos os homens, de todas as nações, e eles sendo reis e sacerdotes para oferecerem a Deus sacrifícios espirituais ou sacrifícios de louvor. Agora nós precisamos chegar na identidade deles. O propósito aqui é uma unanimidade. Agora, qual é a identidade deles? Quem são eles? Será que eles são homens ou será que eles são anjos? Quem realmente eles são? Como eu já falei para vocês, todos os argumentos usados por quem defende que são homens e por quem defende que são anjos são fracos. Nós precisamos estudar mais minuciosamente para chegarmos à conclusão de que de fato são os 24 anciãos, se são anjos ou se são homens. E eu quero analisar com vocês o texto de 1 Reis, capítulo 22, versículo de número 19, que diz: Então disse ele: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. E este exército do céu aqui é uma expressão que se aplica aos anjos. E ali só tinham anjos em pé à direita e à esquerda de Deus. Não tem aqui homens. Então, por aqui nós já começamos a entender que são anjos que ficam próximos ali de Deus. Tanto os 4 animais, que são querubins, como aqueles que estão sobre ele, clamando santo, 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 em Isaías capítulo 6, verso 2, que são serafins. Então, por este texto aqui, por esta visão de Micaías, já começamos a entender que são anjos que sempre estão mais próximos de Deus. Agora, um detalhe interessante aqui é que estes anjos, eles estavam todos em pé, não tinha ninguém aqui sentado em tronos. Ou seja, nem sempre os 24 anciãos estavam ali ao redor do trono de Deus. Estes 24 tronos foram postos momentos antes da entrada de Cristo no céu, já que Cristo entra como aquele que venceu, o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, ele entrou ali como alguém que comprou homens de todas as nações para serem reis e sacerdotes. Estes anciãos foram postos ali momentos antes da entrada dele, representando estes homens de todas as nações, reis e sacerdotes comprados por Cristo. E tem um texto em Daniel, capítulo 7, a partir do verso 9, que mostra claramente que estes tronos foram colocados ali antes da entrada de Cristo. Daniel 7, verso 9 e também Daniel, verso 13. O verso 9 diz: E eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos,
E um ancião de dias se assentou, a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Verso 13 diz: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Claramente, estes textos aqui mostram momentos antes da entrada de Cristo. No verso 9, os tronos foram colocados antes da entrada dele. Verso 13, Daniel tem a visão de Cristo chegando no céu. E quando ele chegou no céu, levaram-no até ao ancião de dias, que aqui é o Pai. E quando Cristo entrou lá, estes tronos já estavam colocados lá. Mas antes, estes tronos não existiam. Estes tronos foram postos antes da sua entrada. E isto aqui, estes textos de Daniel 7, 9 e 13, coadunam-se com os textos de Apocalipse capítulo 4 e Apocalipse capítulo 5, porque no texto de Apocalipse capítulo 4, mostra claramente que havia um trono armado no céu, no versículo de número 2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Neste momento aqui, Cristo não estava à destra do Pai, só tinha o Pai assentado no trono. No verso de número 4 diz: E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Portanto, aqui são momentos antes da entrada de Cristo. Este trono estava posto no céu, armado, com um assentado no trono, o Filho ainda não estava à destra do Pai, e 24 tronos e 24 anciãos assentados nestes tronos ao redor do trono do Pai. E no capítulo 5, João chorava muito, porque ninguém, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, for achado digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos, nem de olhar para ele. Ninguém no céu, porque Cristo ainda não tinha chegado, nem na terra, porque ele já tinha subido. Ou seja, esta visão de João aqui do capítulo 4 e do capítulo 5 está relacionada a Atos 1, do 9 ao 11. Quando Cristo subiu aos céus e ele foi ocultado por uma nuvem, ele não estava mais na terra, ele já tinha subido, mas ele ainda não tinha chegado no céu, ele estava entre o céu e a terra, nem debaixo da terra, porque ele já tinha ressuscitado. E quando João viu que não tinha ninguém nem na terra, nem no céu e nem debaixo da terra, capaz de olhar para aquele livro, de abrir o livro e de ler o livro, João ficou desesperado e ele chorava muito. Até que um destes 24 anciãos disse para João: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, um daqueles anciãos fala para João que Cristo estava chegando naquele exato momento no céu, e ele é apresentado como a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. João estava chorando muito porque ele ainda não tinha chegado. Então, a visão do capítulo 4, Cristo ainda não tinha chegado. Os tronos foram postos, como Daniel 7,9 diz. E no capítulo 5, Cristo entra. É a visão do verso 13 de Daniel 7. Cristo entra, foi levado até ao ancião de dias, ok? E outro detalhe importantíssimo é que no cântico dos próprios 24 anciãos, eles se diferenciam dos homens, porque eles dizem que o cordeiro era digno de tomar o livro e de desatar os seus 7 selos, porque ele foi morto e comprou para Deus homens de todas as tribos, línguas, raças e nações, e os fizestes como reis. Ele não diz nos fizestes. Logicamente, ele diz: e fizestes estes homens, deixando claro que eles não eram homens, eles estavam se diferenciando dos homens. Senão, eles diriam: e nos fizeste reis. Ele falou: e os fizeste reis e sacerdotes. Ele não diz: nos fizestes reis e sacerdotes, deixando claro que eles não eram homens, eles mesmos se diferenciam. E eles reinarão sobre a terra. Verso 10. Eles não disseram: e nós reinaremos. E eles reinarão, deixando claro que estes homens que foram comprados de todas as tribos, línguas, raças e nações, e que foram formados como reis e sacerdotes por Cristo, iriam reinar sobre a terra com Cristo, e não eles reinariam também. Portanto, eles mesmos deixam claro que eles não eram homens, ou seja, eles são anjos. Outra coisa muito interessante é que
A promessa que Cristo fez para nos assentarmos com Ele no seu trono não é lá no céu, é aqui no reino dele, quando ele se assentar no trono da sua glória para governar os 1000 anos. E ele fez esta promessa também aos 12 apóstolos, que haverá 12 tronos para eles julgarem as 12 tribos de Israel. E isto completa-se com Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, esta promessa de se assentar em tronos, de governar com Cristo, de se assentar com Cristo, não é lá no céu, é aqui na terra. Outra coisa que nós falamos na aula do Tribunal de Cristo é que estes galardões, o Tribunal de Cristo, será estabelecido aqui na terra quando Cristo se assentar no trono da sua glória, em Mateus 25, do 31 a seguir. Portanto, lá no céu ainda não tem nenhum vencedor assentado em tronos e nem com coroas. Mas todos os salvos, todos os vencedores que já estão no céu, a Bíblia diz que eles servem no templo de dia e de noite, mas não no trono, diante do trono. A posição deles hoje é diante do trono. Apocalipse capítulo 7, versículo de número 15. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Então, deixando bem claro que eles estão diante do trono. Os vencedores que já estão no céu não estão de cima do trono, não estão no trono, não estão assentados em tronos junto com Deus, mas eles estão servindo de dia e de noite no templo, mas a posição deles é diante do trono, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, e não no trono com Deus. Portanto, os 24 anciãos, eles são anjos que foram colocados por Deus antes da entrada de Cristo, chegando como alguém que comprou homens de todas as nações para serem salvos e serem reis e sacerdotes e reinarem com eles sobre a terra, e foram colocados ali para representar estas pessoas. Eles são anjos que representam os salvos de todas as nações. O número de 24 é justamente para representar o plano universal de Deus de salvação. Não são homens, pois os vencedores ainda receberão seus tronos e ainda receberão as suas coroas quando Cristo estiver reinando aqui na terra. Eu espero que este vídeo tenha sanado as tuas dúvidas. Se você gostou deste vídeo, não deixe de dar o seu like, de compartilhar com mais alguém, deixar aqui embaixo nos comentários dúvidas que você tem acerca da palavra de Deus, pois a sua dúvida pode tornar-se no próximo vídeo aqui do canal. Que Deus te abençoe e até ao próximo vídeo.